todos e todas. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro webinar e primeira Assembleia Virtual da Sobre. A gente gostaria de estar se encontrando presencialmente hoje, em Cuiabá, que era a data inicialmente prevista para a Sobre 2020. Assim como a gente gostaria que não houvessem ecossistemas degradados para restaurarmos e que a ONU não precisasse declarar essa próxima década como a década de restauração dos ecossistemas. Mas essa é a sina de quem trabalha na nossa área, Não é lidar com o cenário ideal, mas lidar com o cenário que temos. Então, por isso, justamente, a gente traz esse tema hoje, da década da restauração, na qual a ONU joga a luz sobre um tema para que as instituições atuantes entrem em ação, para ampliar suas iniciativas, Por isso, a gente traz o Matheus hoje, com a qual a Sobre está em diálogo pelo PNUMA, para que a Sobre se torne organização apoiadora da década da restauração, e contando com esse privilégio de que no Brasil a gente tem uma comunidade estruturada de restauradores. A gente consegue contar nos dedos os países que têm essa rede de restauração estruturada. A maioria deles vai precisar usar a década para estabelecer uma cadeia de valor da restauração dos ecossistemas. Aqui no Brasil, a gente já passou a última década se organizando para ampliar a escala das nossas ações. Inclusive, esse foi o tema da nossa última conferência sobre 2018 em BH. E agora a gente tem essa oportunidade de entrar na década como um desses países que já tem a rede e vão usar essa rede para, sim, ampliar suas ações. Usar intersetorialmente, atuar massivamente na restauração desses ecossistemas, na prática e de modo integrado. Evidentemente, cobrar também a implementação das políticas públicas que nós já temos e que não podemos aceitar que retrocedam, tanto para frear a degradação quanto para restaurar o que já foi degradado, com inclusão social e produtiva. Então, com esse tema geral, com esses convidados incríveis que nós conseguimos trazer hoje, que a Júlia vai apresentar para vocês, eu convido a todos para se juntarem a nós nesse webinar, começando agora, e também na sequência, dentro de 1h, às 5h30, se juntarem a nós na Assembleia da Sociedade, que acontece assim que terminar o webinar, e por uma limitação de sala do Zoom, os nossos associados vão entrar na sala do Zoom assim que acabar o webinar, às 5h30, e todos os demais que estiverem nos assistindo também são muito bem-vindos a continuar acompanhando aqui pelo YouTube, para que vocês conheçam mais do trabalho que a Sobre, Sociedade Brasileira de Restauração Ecológica, está preparando para a próxima década, para que a gente entre com uma atuação firme e integrada entre os agentes da restauração no Brasil. Conheçam mais da Sobre, todas as organizações que a compõem. Esse espaço do YouTube, ele foi inicialmente concebido para que as instituições que atuam individualmente com restauração pudessem colocar seus vídeos numa plataforma maior. Então, se inscrevam nesse canal para acompanhar as próximas etapas da década da restauração. A gente vai divulgar também os eventos da própria do PNUMA e da ONU, em contato com o Matheus. E eu desejo, então, em nome da diretoria da Sobre, um ótimo evento a todos, tanto o webinar até às 5h30, quanto a assembleia a partir das 5h30. E, imediatamente, passo a palavra para a Júlia, que está liderando a comissão da Sobre 2020, a nossa conferência bianual da Sobre, que vai ser em Cuiabá no ano que vem, Marcando, então, essa data original do evento hoje, com vocês, no webinar e assembleia, e mantendo todo mundo animado para continuar aproveitando essa oportunidade de integrar nossos esforços, somar as iniciativas de todas as instituições e pessoas que compõem a Sobre e seguir firmes nesse início de década. A gente sabe que é um desafio grande e a gente precisa atuar em conjunto para poder endereçá-lo da forma que a gente quer. Então, dando início ao webinar, a palavra é sua, Júlia. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Espero que todos estejam bem, que a gente encontre vocês todos hoje
bem de saúde, suas famílias, que a gente continue firmes enfim, na nossa agenda de restauração, com tantos desafios que a gente tem enfrentado, como o Rafael comentou, e que a gente se mantenha animados para continuar trabalhando nessa agenda que cada vez é mais importante. Então, como o Rafael comentou, hoje a gente deveríamos estar todos juntos em Cuiabá, na Conferência da SOBRE, né? Então, originalmente, a gente estaria junto durante toda essa semana em Cuiabá discutindo vários desses temas. O tema da Conferência da SOBRE 2020, reforçando, como o Rafael comentou, inclusão social e produtiva na década da restauração. Então, a gente entende que a gente tem esse desafio todo de colocar a restauração em prática, de ganhar escala, como a gente discutiu tanto na última conferência, e que cada vez mais a restauração está atrelada a uma série de desafios sociais e produtivos, e que a gente precisa ampliar a chegada, né, aterrissar essa restauração nesses outros grupos, né, nesses vários atores que compõem a restauração, que muitos de nós conhecem tão bem. Então, infelizmente, esse ano a gente não conseguiu estar juntos presencialmente, mas a ideia é que a gente, pelo menos aqui virtualmente, a gente consiga marcar esse momento, né? A gente consiga estar juntos virtualmente. Então, antes de passar a palavra para os nossos debatedores, eu queria fazer apenas um registro, né? Mas um registro muito importante. A gente tem a SOBRE, né, como a Rafael e todos os nossos parceiros sempre contam, ela nasceu de uma articulação muito forte das várias pessoas que compõem a restauração aqui no Brasil, e a gente tem parceiros muito fortes e muito importantes para que essas conferências e esses eventos aconteçam. Então, eu queria dar um destaque aqui para todos os patrocinadores que já apoiam o nosso evento, né, nossos parceiros, na verdade. Mais do que patrocinadores, são parceiros e são pessoas e instituições que fazem, de fato, a agenda de restauração aqui no Brasil. Então, eu queria deixar esse registro, e todos eles nos apoiaram muito no momento que a gente precisou fazer essa transferência, esse adiamento da conferência para o ano que vem. Então, isso nos deu ainda mais força e ânimo para que a gente prepare uma conferência ainda melhor para o ano que vem. Então, obrigada a todas as instituições que nos apoiam na elaboração desse evento e que vão nos apoiar no ano que vem para que a gente construa um evento de excelência. Estamos todos ansiosos para que a gente consiga estar juntos no ano que vem. Dito isso, e dando abertura para a nossa fala, e agradecendo também a comissão organizadora e a diretoria que nos apoiaram para que a gente estivesse juntos aqui hoje, eu convido esses dois parceiros, esses dois colegas que vão falar um pouquinho hoje sobre desafios importantes que a gente tem na agenda da restauração e aí nos próximos anos, pensando nessa próxima década da restauração. Então, hoje a gente vai contar com a Nurit Benzumsan. Ela trabalha no Instituto Socioambiental e vai falar um pouquinho sobre como a restauração pode nos apoiar ou pode ajudar no enfrentamento de todos esses desafios globais que a gente está passando nesse momento, né? De tantas mudanças climáticas, de desafios sociais, desafios econômicos. Que papel é esse que a restauração ecológica pode desempenhar nesse momento tão desafiador para todos nós? E, adicionalmente, a gente também vai ter a fala do Matheus Couto, como o Rafael comentou, representante da ONU nessa agenda da década da restauração aqui no Brasil. Então, ele vai contar um pouquinho também sobre como é que é essa década da restauração, para que a gente conheça um pouco mais. Então, eu convido vocês a ouvirem a fala dos nossos colegas, a incluir as suas perguntas pelo chat aqui no YouTube. Eu vou prestar atenção, e aí, depois das falas deles, a gente tem aproximadamente aí 20 minutos para debater, para que eles respondam algumas das perguntas e das discussões com vocês. Então, na verdade, esse é o momento para a gente discutir juntos. Então, passo a palavra para a nossa colega Nurit, para que ela faça a sua fala. Obrigada, Júlia. E eu queria agradecer, né, o convite da Sociedade Brasileira de Restauração Ecológica para falar aqui nesse webinar. E nesse momento que a década da restauração já está aqui batendo as nossas portas, mas também no momento onde a gente passou a transitar na contramão
de tudo que nos levaria a cumprir as metas de restauração, a transitar na direção contrária do caminho que nos levaria a um futuro com mais paisagens íntegras, com mais diversidade biológica conservada. A restauração ecológica, ela parece uma tarefa técnica. Replantar um conjunto de árvores que existia e não existe mais, descobrir as melhores formas de fazer isso, reduzir custos, poupar tempo, enfim, tudo que uma atividade técnica requer. Mas, na verdade, a restauração não é isso. Claro, tem um componente técnico, mas se trata de outra coisa. A restauração ecológica, na verdade, se trata de recriar mundos. A gente não pode deixar de enfatizar que uma floresta não é um coletivo de árvores, um ecossistema não é um coletivo de plantas e animais, é um conjunto de relações. É claro, é evidente que plantas e animais fazem parte dos ecossistemas, mas o que faz um ecossistema ser um ecossistema são as interações entre os seres que habitam ali. A restauração deve ser vista, então, como uma possibilidade de reconstruir lugares por inteiro, devolver a esses lugares a alma, restabelecer o espaço para as relações, para os encontros, para as possibilidades. E, consequentemente, com isso, para as borboletas, para os besouros, para os cogumelos, para os mamíferos, para os roedores, para uma infinidade de seres, para que a vida ali aconteça, volte a acontecer por inteiro. Nesse mundo que a gente vive, onde a regra é destruir, refazer, recriar, restaurar é um imenso desafio. E vale a pena, nesses tempos que a gente está vivendo, refletir um pouco sobre a dimensão simbólica de recompor ecossistemas, de reinventar possibilidades extintas, de oferecer novos mundos para aqueles que insistem em não vê-los. Nesse momento, quando a gente constata que essa pandemia do coronavírus, a pandemia nossa de cada dia, ela não é uma casualidade, nem um azar, ela é um resultado, de fato, da forma com que a gente lida com a natureza. Que a gente constata também que não é possível continuar vivendo do mesmo jeito, sem que as consequências trágicas e nefastas acabem nos afetando. Então, nesse momento, recompor, recriar, restaurar se torna uma atividade fundamental. Agora também, quando fica claro que não há mais espaço para apostar que as consequências dessas nossas relações com a natureza não vão desabar sobre as nossas cabeças de uma forma trágica, na forma de surtos de doenças mortais, de eventos climáticos extremos, e também que não vai aparecer nenhuma solução tecnológica miraculosa para tudo isso, é nesse momento que se torna essencial mostrar que mundos podem ser recompostos, que há caminhos outros, que não da destruição, que não da degradação, e que esses caminhos podem, de fato, nos conduzir a outras formas de estar no mundo. Para a maioria das pessoas, porém, é muito difícil imaginar outros jeitos de viver. Nosso imaginário está tão colonizado que a gente acredita que só tem um jeito certo de estar no mundo. Mas, na verdade, esse jeito certo parece que é completamente errado. Como é que pode ser certo um jeito que destrói outros mundos, que acaba com a floresta, que ignora a natureza, que altera o clima, que cria condições para surtos de doenças mortais? E como nós, sabendo de tudo isso, podemos continuar nessa seara? Se a gente olhar para a restauração ecológica como uma forma de recriar mundos, a gente precisa pensar nas diversas dimensões do mundo. E muitas vezes essas dimensões incluem povos indígenas, comunidades locais, e o enorme contingente de conhecimento que esses povos e comunidades possuem sobre as paisagens onde eles vivem podem se tornar a matéria viva da restauração, fazendo com que a reinvenção de mundos acabe por incluir diversos saberes, diversos olhares. A restauração ecológica, na verdade, também pode ter uma dimensão de reparação também para esses povos, uma espécie de compensação pela infinita destruição. Mas essa dimensão, ela tem que vir do encontro, onde cada um se move a partir do seu ponto de origem em direção ao outro, e nesse ponto de encontro, outras possibilidades são criadas. O encontro é essencial para que a restauração aconteça, para que ela não se restrinja
a um simples plantar de árvores, sem essa dimensão ecológica, sem essa dimensão de reconstrução de mundos. A verdade é que não haverá paisagens restauradas se elas não levarem em conta a presença, a respiração, o arfar dos povos que ali viviam. A aritmética da restauração não pode jamais sobrepujar a sua poesia. Como diz o Ailton Krenak, o nosso tempo é especialista em produzir ausências. O desmatamento é parte dessa máquina de produzir ausências. Os dados mostram que essas ausências são cada vez maiores. As ameaças à integridade dos territórios de povos indígenas e de comunidades locais, sua vulnerabilidade ampliada, e agora, mais recentemente, as mortes por Covid, também fazem parte desse processo de gerar vazios. E até mesmo esses desaparecimentos são objetos de uma disputa sobre o futuro, sobre esses espaços, sobre o que vai preencher esses vazios. Quem já experimentou as diversas dimensões da restauração ecológica sabe que recompor a complexidade dos ambientes é uma das dificuldades. Uma das ausências do nosso tempo é a produção, é viver com essa complexidade e essa diversidade. Ao transformar ambientes naturais em monoculturas agrícolas e pastos, a gente perde uma diversidade monumental e se desfaz da intrincada rede de processos que geram e mantêm diversidade biológica. Além disso, a gigantesca perda de líderes, de pessoas mais velhas, das comunidades locais e dos povos indígenas, também se reflete na perda de conhecimento sobre as paisagens que eles vivem. E sem esses conhecimentos, o mundo de fato se torna mais pobre, mas também as possibilidades da restauração diminuem, assim como a capacidade de restaurar as complexidades dos ambientes, que também está espelhada no conhecimento desses povos, se reduz. A verdade é que a maior meta da restauração deveria ser se tornar desnecessária. Em um mundo onde não fosse preciso proteger a natureza de nós mesmos, onde não fosse necessário arrancar porções do território da sanha predatória da nossa espécie e transformá-los em áreas protegidas, talvez num mundo assim fosse possível conciliar as atividades humanas com a manutenção de florestas e de outros ecossistemas naturais. No mundo onde a necessidade de restauração fosse uma exceção e não a regra. Assim, talvez, nesse mundo, as diversas formas de estar no mundo poderiam conviver. Trata-se, na verdade, de entender onde está o centro do mundo. Será que o centro do mundo está nas cidades apinhadas, com humanidades se derramando por suas bordas, ocupando uma parcela insignificante do planeta, mas demandando grandes extensões territoriais para suprir suas necessidades doentias de consumo? Ou será que o centro do mundo está nas paisagens, onde o bem viver é a regra e aonde outras formas de estar no mundo se apresentam? É saber o que é central, o que é importante, porque o presente, na verdade, é uma máquina de fazer futuros. É o que a gente faz agora que vai decidir como vai ser o nosso futuro. A restauração ecológica é a melhor ilustração disso. As sementes, as mudas de hoje, são as florestas e os ecossistemas restaurados de amanhã. Mas também, como na restauração, tudo pode desandar e o futuro pode ser um engano. A década da restauração pode ajudar a moldar um futuro, mas ela não pode se resumir a tentar preencher ausências. Ela precisa fazer parte do processo que desmonta a produção desses vazios. Tem que restaurar ecossistemas, por um lado, claro, mas tem que ajudar na recomposição de uma narrativa de que o desmatamento, de que a destruição dos ambientes são inadmissíveis. Nesse momento, o que fazemos e como fazemos são decisivos para o futuro que a gente vai viver. Ou recriamos mundos, ainda que tal tarefa pareça impossível, ou teremos que nos conformar com um lugar cada vez mais estreito, mais cinza e mais sombrio. Obrigada. Muito obrigada, Nurit. Acho que foram palavras excelentes para a gente começar a nossa conversa hoje. Super obrigada, acho que uma excelente contextualização. Acho que nenhum de nós poderia ter falado melhor.
Eu vou passar a palavra para Matheus e convido todos vocês a incluírem suas perguntas, seus comentários aí no chat. Eu queria muito que a gente tivesse todo mundo junto para a gente discutir isso pessoalmente, porque eu acho que seriam discussões absolutamente excelentes. Mas vamos tentar aquecer um pouco a nossa discussão aqui virtualmente. Então, Matheus, eu passo a palavra para você e a gente discute um pouquinho depois que você trouxer as suas contribuições. Boa tarde, Júlia, Rafael, Ciro, Nurit. Que fala inspiradora, viu? Dá vontade de ficar aqui ouvindo em vez de falar, né? Muito, muito legal, assim. Então, quero agradecer o convite da Sobre, dizer que é um prazer estar falando aqui para vocês. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Infelizmente, tem uma construção aqui perto, então eu estava aqui ouvindo um barulho, espero que não recomece, né? E fui convidado, então, para falar da década da restauração de ecossistemas da ONU, mas, na verdade, ela não é da ONU, né? Ela é dos países, ela é de todos nós, assim, porque a ONU não existe sem os países, sem a sociedade. Então, isso foi a década... ela surgiu de uma demanda da sociedade de anos já, né? Então, não é uma novidade falar de restauração de ecossistemas. Então, o meu nome é Matheus, eu sou oficial de programas do PNUMA e trabalho com o WCMC, que é o Centro para Monitoramento Mundial da Conservação. Está em meu e-mail se alguém quiser entrar em contato comigo. Tem que clicar aqui, né? Gente, a década ela surgiu no âmbito mais alto da ONU, que é a Assembleia Geral. Então, ela foi reconhecida por todos os países membros da ONU e foi feita com 71 países assinando essa proposta de criação de década, né? Existem outras décadas, a gente está no final de um ciclo da década de biodiversidade e já conversando as metas da próxima década de biodiversidade e, em cima disso, e em cima de outras convenções, então foi feita essa proposta pela urgência desse tema que a gente encontra no mundo. Então, a gente precisa de compromissos tanto globais, regionais, nacionais e locais para conseguir realizar essas metas que nós queremos. Uma coisa que a restauração de ecossistemas, a década, ela inclui ecossistemas de todos os tipos, não só florestas, como também ecossistemas marinhos, corais, manguezais, áreas pantanosas. Então, é toda a vida na terra e a vida marinha também. E, como eu estava dizendo, a ideia da década ela surgiu de convenções, de muitas discussões no âmbito de convenções multilaterais ambientais, como o Acordo de Paris, a Convenção de Combate à Desertificação, que estabeleceu uma meta de neutralidade de degradação de terras. Tem as metas de biodiversidade, né, da Convenção de Diversidade Biológica, que são conhecidas como as metas de Aichi. Tem outras iniciativas internacionais e independentes, como o Desafio de Bonn e outros. Então, o PNUMA e a FAO foram convidados para liderar essa implementação da década. Então, a década foi aceita na Assembleia Geral e essas duas agências foram convidadas para liderar. E ontem nós estávamos reunidos com a FAO, já planejando como é que a gente vai fazer essa implementação no Brasil, já pensando os próximos passos aqui no país. E quero mandar uma saudação aí para o pessoal da FAO, que eu sei que eles estão assistindo também. A ação é urgente, né? Acho que a Nurit identificou muito bem que é muito urgente. Esse momento que nós vivemos de degradação, de nível de ameaça para espécies, extinção em massa, aquecimento global. Então, a gente não tem outra solução senão fazer uma restauração de grande escala no mundo, se a gente quiser falar
e pensar em desenvolvimento sustentável, né? Desde 1990, a gente perdeu 420 milhões de hectares, perdemos 70% dos pântanos, né? Em inglês, o wetlands, e os recifes de corais estão em um declínio drástico, assim, branqueamento, e já existem iniciativas que procuram restaurar também corais no mundo. Aqui existe uma sala de situação ambiental global. Um dos mandatos do PNUMA, né, do Programa de Meio Ambiente da ONU, é monitorar o quadro, né, da condição ambiental no mundo. E nessa sala de situação tem um componente de sinergias. Então a gente vê que existem muitas sinergias entre a restauração de ecossistemas e os ODS. Os ODS são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e é a pauta principal de todas as agências da ONU no mundo. Então, a gente entendeu que os Objetivos do Milênio eles estavam muito fragmentados e na reformulação, então, com os ODS, a gente entende que precisa fazer parcerias. Sozinhos nós não vamos conseguir. Então, os ODS eles precisam que todas as agências, todos os governos, sociedade civil, setor privado, se engajem para que a gente realize essas metas. Então, eu quero apresentar aqui uma reflexão que a restauração ela inclui quase todos os ODS. Aqui no âmbito da CBD tem um estudo, né, mostrando a restauração de ecossistemas, endereçando a pobreza, a fome zero, qualidade de educação, vida na terra, vida na água, paz e justiça. No âmbito da Convenção de Combate à Desertificação, aqui praticamente todos os ODS estão incluídos nas metas de reverter o quadro de degradação e desertificação, né? Então, realmente é um tema muito central e existe uma forma de apresentar os ODS que esses objetivos do desenvolvimento sustentável de base biosférica ou assim de ecossistemas são eles que são fundamentais para que a gente consiga realizar os objetivos da sociedade, da economia e da parceria. Então, se a gente priorizar, não existe um ODS que é prioritário, mas esses da biosfera, eles que dão a base para que a gente consiga realizar as outras metas, né? Uma vez que a biodiversidade, se a biodiversidade fosse um investimento, né, financeiro, a diversidade biológica é a nossa administração de risco, né? Então, a gente conseguir evitar esse quadro de degradação, a gente está reduzindo o nosso risco atual e para as futuras gerações. Soluções baseadas na natureza é uma forma de integrar as metas climáticas e de biodiversidade, então, juntando diferentes convenções, e elas têm sido priorizadas. A gente está vendo um movimento, principalmente do setor privado, em olhar para soluções baseadas na natureza como uma forma eficiente e de baixo custo para que a gente realize as metas climáticas e de biodiversidade, então, juntando os dois. Porém, a gente que trabalha com implementação de projetos, a gente sabe que, assim, pensando em mercado de carbono apenas e um preço de carbono de $5, por exemplo, isso não é a realidade. A gente não consegue fazer um projeto de restauração e monitorar por 3 ou 5 anos. Então, na verdade, tem mais detalhes aí para aprofundar esse olhar para soluções baseadas na natureza, mas a mensagem aqui é que a restauração ela consegue juntar as metas de biodiversidade, de mudança climática e desenvolvimento sustentável. E a vantagem é que tem um bom custo-benefício. A gente tem estudos globais que mostram que a relação custo-benefício é de 1:10 ou 1:15. E tem estudos nacionais também mostrando, na cidade do Rio ou de São Paulo, que investir em restauração vai trazer benefícios muito maiores do que o custo, principalmente na oferta de água, né? E o custo de ação versus o de não fazer nada é de 1:3, ou seja, lá na frente, para as futuras gerações, a gente está deixando um custo 3 vezes maior do que o custo da nossa ação de hoje. Então, a gente tem essa responsabilidade de fazer alguma coisa. A teoria de mudança para a década, ela assim, dialoga muito bem com a fala da
da Nurit, né? Uma fala inspiradora, onde nós temos o objetivo de restaurar a relação entre a humanidade e a natureza. A gente sabe que populações tradicionais e povos indígenas não tem essa distinção de humanidade e natureza, mas fica uma inspiração global para a gente buscar se olhar novamente como parte da natureza e, assim, conseguir reduzir a nossa pegada global, né, na biosfera. A meta, então, ela tem 3 trajetórias. A gente quer criar um movimento global, onde a gente quer chegar na sociedade de forma ampla. Uma trajetória número 2, que é criar vontade política, tanto com governos, negociações multilaterais entre países, governos federais, governos estaduais, municipais, sociedade civil. Então, é assim que a gente cria a vontade política. E fortalecer capacidades, né? São essas 3 trajetórias e elas andam em paralelo, não é uma em relação à outra e nem uma relação de hierarquia. Aqui eu quero apresentar as formas de parceria com a década. Então, eu vou começar com as agências líderes, que é a ONU e a FAO, mas é uma forma de facilitar e coordenar as ações, né, essa relação entre as partes interessadas e as agências da ONU. E daí existem os parceiros mais centrais, ou que são, a gente está pensando em 15 organizações internacionais e já temos mapeadas. A Sociedade Internacional, a SER, ela já é uma das parceiras centrais e, então, por consequência, a Sobre ela já faz parte da década formalmente, né? Eu estava falando com os nossos agências sede e, assim, já existe esse entendimento. Então, uma outra forma de se engajar com a década é através das iniciativas contribuidoras, que são as organizações diretamente envolvidas em ação de restauração ambiental. Então, usar a década como uma forma de divulgar as suas ações e buscar apoio político, financeiro ou outros tipos de apoio também. A comunicação da década ela é open source, assim, então, assim como os ODS, todos podem usar os símbolos e as metas, e se tem ação de restauração, pode usar, né, os instrumentos de comunicação. E daí, a outra forma de fazer uma parceria com a década é através, sendo um conector. Então, são, assim, ações de comunicação, são pessoas que conseguem levar essa mensagem para escolas, para ações de educação e para fóruns mais amplos que não é apenas os técnicos de restauração ecossistêmica. Os próximos passos, então, dia 15 de setembro, nós temos o lançamento da estratégia de comunicação e parceria da década, engajamento. Até o final de 2020, a gente chega aí na parte boa, que é a discussão do financiamento, né? A gente entende que, então, vai ser criado um trust fund, um fundo, que vai ter 3 janelas. A gente sabe que, assim, esse fundo não é suficiente para que a gente chegue na ambição que a década está se propondo, mas a gente quer envolver mais financiadores para que seja possível realizar essa ambição. Então, vai ter uma janela de engajamento e comunicação, uma segunda janela para programas temáticos regionais e nacionais, e uma terceira janela para monitoramento e relatoria da década. E a década é lançada oficialmente, então, em fevereiro do ano que vem, e nós teremos um grande momento no Dia Mundial do Meio Ambiente para fazer uma ação assim global e todos os países convidando a refletir sobre restauração de ecossistemas. E em julho tem um evento também focado em financiamento de restauração no âmbito do Fórum Econômico Mundial. Aqui mais detalhes do fundo de financiamento, né, falando das janelas de oportunidade, os contatos com as sedes em relação à década, na FAO e no PNUMA. E então eu concluo por aqui, agradeço mais uma vez a oportunidade. De volta para você, Júlia. Super obrigada, Matheus. Obrigada pela tua fala, pelos esclarecimentos. Acho que todos
praticamente todos nós, acho que da agenda, né, que estamos de alguma forma envolvidos na agenda de restauração, já tínhamos ouvido falar da década da restauração, já, né, sabíamos, esse é o tema da conferência, mas nem todos tinham a clareza de como é que essa década está organizada, de como é que ela está estruturada, de que forma, quais são os próximos passos. Então, eu acho que isso trouxe bastante esclarecimento para a gente, deixou mais claro. Eu te agradeço, os desafios são grandes e animadores também. Eu queria, antes de passar a palavra para Rafael, eu queria só fazer um comentário, né? Muito bom ver todo mundo interagindo aqui no chat. Muitas pessoas queridas, muitos nomes conhecidos, então obrigada a todos por estarem aqui presentes com a gente. Eu agradeço mais uma vez a Nurit e a Matheus pelas suas falas. Eu passo a palavra para Rafael para a gente iniciar o nosso debate, então para a gente começar a discutir um pouquinho mais esses temas que vocês colocaram na mesa. Rafael. Obrigado, Júlia. Eu acho que essa fala de inspiração e reflexão mais aprofundada da Nurit, junto com a fala concreta de uma agenda com um cronograma do Matheus, elas eram exatamente o que a gente buscava, né? Então, entrar com reflexão e partir para a ação. Então, eu tenho 3 recados pela sociedade. Então, o primeiro, dizer que justamente na nossa assembleia, na sequência, para a qual todos estão convidados, mesmo aqueles que não são associados, para conhecer mais do trabalho da Sobre, e a gente vai discutir justamente como promover essa agenda da década no Brasil, né? A gente está recebendo algumas perguntas dos associados que vão entrar na sala do Zoom assim que acabe esse webinar, para, então, fazer uso da palavra também na Assembleia, e todos também estão convidados para acompanhar pelo YouTube. Se inscrevam todos aqui no canal, curtam os nossos vídeos, e já inicio com uma pergunta para o Matheus, que me chamou a atenção, Matheus, na sua fala, isso de que a ONU não vai fazer a década. Essa é uma fala também que eu já tinha escutado da senhora Musson da Mumba, na Conferência Internacional de Restauração, e ela falou, muita gente nos procura falando o que vocês vão fazer. Ela fala, são vocês que vão fazer, a gente dá a escada, a gente joga a luz no assunto. Então, nesse sentido, Matheus, como você acha que a gente pode, na prática, aproveitar essa oportunidade e agir, integrar no nosso planejamento da sociedade, com todos os seus membros, ações práticas para isso, ao seu ver? Obrigado, Rafael. Realmente é uma pergunta bastante assim profunda, né? E tem várias formas de responder. Eu estava numa discussão hoje falando sobre assim cientistas ambientais e como o que a gente o nosso foco de trabalho, na verdade, é uma mudança de comportamento. Então é uma ciência social e não só ambiental. Então a gente tem que procurar entender também como a gente faz essa mudança de comportamento da sociedade, né? E como você disse, e a Musson da Mumba também falou, é uma solicitação dos países, então é uma provocação dos membros da ONU para que exista essa década, e a ONU ela dá apoio, suporte para que ela seja feita. Porém, sozinho, a gente não tem nem esse mandato, né, de fazer a década sem parceiros. Então, nós precisamos de todos. Talvez a inspiração é olhar assim, a gente fala assim, bottom-up, né? Então, talvez quando estratégias mais top-down não são possíveis, a gente precisa engajar os atores no chão e entender que existem oportunidades, sim, de oferecer assistência técnica, encontrar oportunidades na escala menor para que juntos tenhamos um impacto de grande escala. Joia. Nurit, você tem algum comentário a fazer sobre essa pergunta de Rafael também? Como o Brasil pode ajudar, né, nessa perspectiva um pouco bottom-up que Matheus comentou, como o Brasil pode ajudar a entregar esses resultados e esses objetivos todos da década da restauração? A verdade é que a gente acabou, como eu estava dizendo, como eu tinha dito, né, nessa contramão, né? Quer dizer, a gente tinha tudo para ajudar, né? A gente estava num caminho que a gente estava, quer dizer, a redução do desmatamento já mostrava que
a gente caminhava para uma situação, não vou dizer uma situação onde a restauração ia se tornar a exceção e não a regra, mas para uma situação mais auspiciosa, né? Que a restauração ela complementaria um universo muito maior de manutenção dessas paisagens, desses ambientes. Nessa contramão que a gente anda, eu confesso que eu tenho até uma dificuldade de imaginar como é que a gente vai conseguir fazer isso. Eu acho que não sei lá, eu acho que a gente vai precisar de muita resistência, porque eu acho que também tem uma outra questão. A gente que está correndo por fora, a gente está olhando para esse cenário que a gente está agora, mas a gente, infelizmente, sabe que ele tende a piorar. Então, quer dizer, mesmo as nossas projeções mais otimistas, baseadas nesse cenário pessimista, elas ainda são otimistas demais. Então, enfim, por aí, mais ou menos. É isso aí. Eu tenho uma pergunta aqui que foi feita pelo Zé Marcelo Torezan. Obrigada, Zé, pela participação. Uma pergunta que vai um pouco nessa linha do que você estava falando, e Nuriti, até você comentou um pouquinho sobre isso na tua fala, e aí eu queria ouvir um pouquinho mais de vocês dois. Como é que a gente poderia evitar a síndrome do cavalo de Troia, né, que foi descrita há 30 anos por Robert Elliott. Então, como é que a gente poderia fazer com que... como é que a gente pode evitar que a restauração, na verdade, ajude a aceitar a degradação? Então, pelo fato de a gente ter uma agenda positiva, a gente aceita um pouco ter uma agenda negativa que vão correndo em paralelo, né? Então, como que vocês acham que a gente pode evitar que isso aconteça? Olha só, eu acho que é um cuidado que a gente tem que tomar a gente tem que ser muito ligado nessa situação, porque claro que como a restauração é uma necessidade, claro, não vai abrir mão da restauração. Por outro lado, permitir que a restauração funcione. Não, desmata aí que depois a gente restaura, está tudo certo. Quer dizer, é terrível. Então, eu acho que é por isso também que eu insisti em dizer que a década da restauração, ela não pode, pelo menos, talvez não sei que agenda ela vai tomar no resto do mundo, mas aqui no Brasil, a agenda da década da restauração, ela tem que estar colada na agenda de recomposição de uma narrativa de inaceitabilidade. Ou seja, a gente vai ter que sempre dizer assim, vamos restaurar porque a gente desmatou, porque a gente degradou, e isso é completamente inaceitável. A restauração é um remédio amargo que a gente vai ter que tomar porque a gente não fez o que a gente devia fazer, que é conservar as nossas paisagens, os nossos ecossistemas. Então, na verdade, estou completamente convencida de que a gente só consegue virar essa chave, a gente só consegue mudar as coisas se a gente conseguir emplacar o que no Brasil hoje é quase impossível, uma nova narrativa de inaceitabilidade, de a gente transformar essa degradação, essa destruição dos ambientes de desmatamento numa coisa inaceitável. Igual o trabalho escravo é uma coisa inaceitável, tem que... Quando veio a abolição da escravatura, as pessoas disseram, a economia vai quebrar, não dá, é impossível viver sem escravidão. Totalmente possível. Então, não é possível viver sem desmatamento? É totalmente possível. É possível ter um agronegócio pujante sem desmatamento. Então, na verdade, o que a gente precisa é emplacar essa narrativa, o que é, nesse momento, na contramão de tudo que a gente está vendo nesse país. Então, eu acho que a gente só vai evitar a síndrome do cavalo de Troia se a gente colar as duas narrativas. Então, restaurando porque a gente fez o que a gente considera inaceitável, que é desmatar e destruir. Concordo plenamente com a Nuriti, né? Eu lembro quando existia uma discussão de desmatamento líquido, desmatamento zero líquido, assim, e ninguém sabe definir o que é isso, assim, porque você vai trocar uma floresta madura, né, com uma floresta em regeneração de 1, 2 anos, não tem líquido nisso, né? Não faz o menor sentido. E a ONU ela trabalha assim com
estudos estatísticos, científicos, então a gente promove também metas baseadas em ciência. E a gente tem alguns projetos, acredito que um deles até com membros da Sobre, né, com o INPE, um projeto que chama Restore Plus, onde a gente fez estudos, modelagens econômicas, mostrando que o desmatamento ele não faz sentido econômico. É possível atingir a demanda por alimentos global sem desmatar 1 hectare no Brasil, e ainda sobra hectares para produzir mais. Assim. Então, realmente, do ponto de vista assim, mais estratégico, não faz sentido, não fecha a conta, né? E daí, por isso, eu concordo plenamente que não vale a pena essa discussão. A gente tem que, e a gente está vendo assim ações bem interessantes junto a instituições financeiras, comunicando, né, o interesse na conservação florestal, na restauração, países estabelecendo sistemas de compras nacionais com responsabilidade sobre florestas, né, evitando produtos que venham de desmatamento. Então, assim, a gente tem visto movimentos. Agora, como fazer essa separação realmente é uma dedicação de uma carreira inteira e que eu acredito que nós todos estamos debruçados sobre elas, né? Então, realmente é um problema sistêmico, assim, que precisamos de todos também para endereçá-lo. Joia, Matheus, Nurit, obrigada. Tem uma outra pergunta que eu acho que vai exatamente nessa tua última fala, Matheus, sobre como é que a gente precisa de todos, né? Nem restauração, nem desmatamento, enfim, nenhuma agenda de conservação a gente consegue entregar sozinho, né? Nenhum de nós. Assim como a ONU não consegue entregar décadas sem os países também não conseguem entregar uma agenda de conservação e de restauração sem que a gente tenha uma série de instituições e de atores e de parceiros trabalhando nessa agenda, né, para implementar. E aí, Raquel Alves, nossa colega, ela faz uma pergunta sobre como é que a gente pretende organizar as iniciativas públicas e privadas dentro dessa agenda de restauração, né, essa agenda pública, nesse momento que a gente está vivendo, privadas. E eu amplio um pouco essa pergunta, trazendo um pouquinho da fala de Nurit lá no começo. Você falou muito, Nurit, sobre o papel das comunidades tradicionais, dos povos indígenas, nessa agenda de conservação. Então, talvez uma pergunta um pouco ampla, mas como é que vocês pensam, né, que a gente pode fazer essa organização entre as iniciativas? Rafael, se você quiser complementar um pouquinho, também depois fique à vontade. Trazendo esses povos, né, essas comunidades locais, esses povos tradicionais, pensando também que a nossa agenda, né, para discussão presencial no ano que vem, inclusão social e produtiva na década da restauração. Então, como é que a gente pode conectar essa agenda que acontece localmente, ali entre, né, desde a escala local, das pequenas comunidades, até as iniciativas mais públicas, privadas, que são numa escala maior, até toda essa agenda global e desses desafios globais que a gente está comentando. Então, se vocês puderem falar um pouquinho sobre isso, acho que seria interessante. Eu vou primeiro, acho que a Nurit fala depois, que assim, eu conheço um pouco os trabalhos do ISE e sei que vocês têm bastante, né, feito em relação a isso. Então, a gente tem olhado para os mecanismos de compensação no âmbito das convenções ambientais, né? O Acordo de Paris, ele procura mobilizar financiamento de 100 bilhões de dólares para ação climática. E como é que a gente coloca os povos indígenas e comunidades tradicionais no centro disso? Porque se a gente olha para assim, aquelas imagens históricas, né, do Brasil de mudança do uso da terra, a gente vê que tem territórios ali que só continua floresta por causa da presença das populações tradicionais. Então, como é que a gente move esse centro dessa discussão para que esses mecanismos de compensação cheguem até essas populações? Eu gosto muito do projeto, né, da rede de sementes. Fiquei muito feliz quando vocês receberam o prêmio, né, Ashton, assim, comemorei aqui em casa, assim. E eu acho que é um exemplo para o mundo. Acho que esse daí vale a pena a gente, sabe, levar e ser uma dos casos do Brasil para a gente levar para a década de inspiração para a década global também. Bom, vou passar para a Nurit complementar.
Eu até queria começar falando sobre a questão que a Raquel mesma colocou, né, que é sobre organizar as iniciativas públicas e privadas e tal. Eu queria dizer o seguinte, a gente está num momento que ele é muito peculiar, né? Você vê que o governo, principalmente o governo federal, está tirando todas as suas fichas de qualquer agenda de conservação, né, desmontando os órgãos ambientais, querendo enfraquecer a legislação, mas também desmontando todos os mecanismos de controle e fiscalização que a gente tinha e, sobretudo, engatando aí uma narrativa muito de um vale-tudo, né, uma narrativa muito contra a conservação. E aí a gente vê surgir no cenário algumas iniciativas de entes privados, né? Os bancos, sei lá o quê, não sei o quê. Eu acho que o que a gente não pode fazer de jeito nenhum é trocar uma coisa pela outra. A gente não pode dizer, beleza, então vamos aqui nos aliar com esses entes privados, essas empresas e tal, os bancos e sei lá quem, porque isso vai garantir o mínimo de conservação. Tudo bem, a gente até pode, à medida do possível e do aceitável e do ético, fazer essas conversas com esses entes privados e ver como é que eles podem colaborar. Mas a gente tem que insistir, bater todo dia na tecla de que é fundamental que o poder público participe dessas iniciativas de conservação, porque a gente nunca vai conseguir a escala de conservação que esse país precisa sem políticas públicas. Entende? Então, a gente não pode, agora os bancos vão nos ajudar, então deixa para lá. Não, deixa para lá nada, os bancos vão ajudar, ok, mas a gente precisa continuar exigindo que o poder público faça a sua obrigação, que é inclusive uma obrigação constitucional no Brasil. Então, é fundamental isso. Então, essa combinação aí essa composição de iniciativas públicas e privadas, mesmo que as públicas sejam simplesmente ficar insistindo e resistindo, elas precisam acontecer, é fundamental que elas aconteçam. Para falar sobre eu acho bem interessante essa expressão, né? Inclusão social e produtiva, né? Produtiva e social. Porque a gente precisa pensar a inclusão produtiva de uma maneira muito mais ampla, né? Para que nesse guarda-chuva da inclusão produtiva esteja iniciativas como a iniciativa da Rede de Sementes do Xingu, que é uma iniciativa onde existe espaço dentro de um guarda-chuva para a diversidade de formas de pensar a restauração. Entendeu? Isso é uma coisa fundamental. A gente só vai poder ter uma inclusão produtiva se a gente entender que há diversas formas de produção, quer dizer, não é só que um cara é índio, outro cara é ribeirinho, e outro cara é seringueiro, e outro cara é engenheiro florestal. É muito mais que isso, né? Cada um dessas pessoas, desses grupos, vai querer fazer de um jeito diferente. E tem que ter espaço para todos esses jeitos. É sempre um desafio, né? Porque a diversidade, ela gera complexidade, né? E aí vira um desafio. Mas esse desafio é que a gente não pode abrir mão. Esse que a gente tem que agarrar de qualquer jeito. Porque senão a gente está perdido. E é como o Matheus falou, né? Se você olhar para o mapa hoje, principalmente na área do arco do desmatamento, você vê que o que sobrou é onde tinha gente que segurou esses territórios, né? Rondônia é um exemplo. Quer dizer, se a gente algum dia hesitar e tiver alguma dúvida, olha o mapa de Rondônia e você fala, não, esses caras são os caras fundamentais. Joia, Nurit, Matheus, obrigada. Rafael, você quer fazer um comentário? Eu acho que talvez tenha uma agenda interessante, tanto da SOBRE e da REBRE, né? Eu acho que muitos dos que estão nos assistindo aqui hoje conhecem muito bem o papel, o pilar fundamental, na verdade, um dos pilares de sustentação da SOBRE e da REBRE, que é de fazer essa articulação e de tentar fortalecer essa articulação, de ser uma instituição que tem esse viés mesmo, na sua constituição, vamos dizer assim, esse é um dos principais pontos que estão presentes desde o início. Então, talvez se você quiser fazer um comentário sobre como
sobre o próprio papel da SOBRE, o papel da REBRE nessa agenda, um pouquinho sobre as ações que a REBRE tem feito, que a SOBRE tem feito nesse âmbito. Acho que seria interessante eu usar um pouquinho desse espaço e desses últimos minutos que a gente tem para falar um pouquinho sobre a SOBRE e a REBRE também. Tá bem, Júlia. A gente vai tratar de modo mais aprofundado na Assembleia, né, por que a SOBRE chegou até aqui como ela é, com a Constituição que ela tem, com a representatividade que ela tem, e como aproveitar esse capital construído por 10 anos na década. Concordo assim, plenamente, a gente precisa de políticas públicas estruturadas, precisa de aliados no poder econômico, precisa dos povos que habitam esses territórios e precisa agir de modo integrado com todos os setores. Então, quando a gente fala em movimentos bottom-up, de baixo para cima, é uma coisa que aparece muito mais na teoria do que na prática, né? E a gente tem a alegria de ter criado a REBRE, antes de ter uma sociedade organizada, uma rede transversal, não hierárquica, horizontal e totalmente livre e democrática para desenvolver a ideia de se ter um coletivo formalizado numa sociedade só 5 anos depois. Poucos movimentos passam por essa alegria de construir antes de ter uma instituição. Então, o ponto que a gente está hoje, uma década depois da criação da REBRE e 5 anos depois da fundação formal da SOBRE, é o de decolar, né? Levantar esse voo com novas parcerias. Então, a gente vai agora às 5h30 fazer um anúncio de uma nova parceria e um anúncio de uma nova ferramenta também, né, que dá visibilidade para esses atores da restauração. A gente quer lançar diversas ferramentas no próximo ano, é um ano que a gente considera muito importante para engrenar na década, fazendo tudo que tiver ao nosso alcance enquanto arranjo intersetorial e plural, democrático, cobrando o que precisa ser cobrado de outros agentes, especialmente o poder público e o poder econômico, todas as outras esferas, mas aproveitando esse capital que foi construído de baixo para cima, de modo muito genuíno e amplo, né? Então, acompanhe com a gente daqui, terminando, a Júlia concluindo esse webinar, a gente já vai fazer esses 2 anúncios e vai explicar um pouco mais desses próximos passos. Uma parceria, uma ferramenta e uma agenda de engrenar no primeiro, assim como na restauração, as primeiras medidas que você faz no terreno fazem muita diferença na trajetória que vai ser seguida nesse ecossistema em restauração nos anos seguintes. Esse primeiro ano da década, a gente acredita que vai fazer muita diferença para uma trajetória de sucesso para os próximos 10 anos. Então, sigam conosco nessa toada. Pessoal, então a gente tem 2 minutinhos aqui para fechar. Eu queria agradecer muito a presença, as falas, as contribuições, as reflexões, o diálogo, as discussões que a gente teve aqui hoje. Agradecer muito a Nurit e a Matheus pela presença e pela parceria que a gente, né, já tem há muito tempo e que a gente está fortalecendo cada vez mais, né? Então, agradeço bastante. Agradeço a todos que estão aqui presentes também no chat, que discutiram, que contribuíram, que comentaram. Eu acho que esse como o Rafael comentou, já temos uma articulação que acontece há 10 anos. Então, um ponto importante aí, né? A gente tem 10 anos de articulação, a gente agora está entrando numa década da restauração. Acho que a gente está num momento importante. Queria só reforçar uma última vez que a gente espera, né? Esse era um momento, hoje a gente está fazendo esse webinar para marcar o dia em que aconteceria a conferência da SOBRE 2020 esse ano, aconteceria em Cuiabá. A gente, nesse momento, estaríamos todos juntos presencialmente, mas aguardemos um pouco mais e a gente vai estar juntos no ano que vem, em novembro, em Cuiabá. A gente vai discutir todos esses temas, até lá, né, bastante coisa já vai ter acontecido, já vai ter se fortalecido, então acho que vai ser um momento importante para a gente estar juntos e pensar em como aterrissar, como entregar esses resultados, como enfrentar esses desafios que a gente tem globalmente, localmente, né, aqui no Brasil e no mundo inteiro, sob uma ótica de inclusão social e produtiva e olhando para essa década da restauração e para esse plano em longo prazo, né? Então, esse vai ser um momento importante,
como o Rafael comentou, para a gente pensar juntos o que é que vai ser, qual vai ser a agenda nossa de restauração aqui no Brasil dentro dessa década da restauração. Então, convido a todos para que a gente esteja juntos em vários momentos até lá. A gente é, né, um grupo, uma rede bastante ativa. Quem não faz parte, existe uma rede de e-mails, né, da Rebre, que vocês podem fazer parte. É só entrar no site da Sobre que vocês conseguem ver. Então, ali um espaço que a gente tem de fazer todas essas trocas técnicas e de, enfim, conhecimento. E a gente tem alguns desses momentos, como esses webinars, como as assembleias e como a conferência que vai acontecer no ano que vem. Então, convido a todos vocês, quem ainda não faz parte, para que façam parte, e agradecer a todos que estamos juntos nessa caminhada para alcançar bons resultados de restauração. Então, mais uma vez, agradeço a todos e nos vemos daqui a um pouquinho na Assembleia da Sobre. Tá bom? Um abraço, pessoal, obrigada e até breve. Nos vemos por aí.